Gostaria de falar hoje sobre o tema da educação e da espiritualidade. A relação entre esses dois conceitos, né, ou esses dois campos do conhecimento e da prática humana, ambos milenares. Né. A forma como organizei essa minha fala está estruturada em 9 passos, né, os quais vou seguir, mas pretendo fazê-lo de uma forma o mais possível breve, embora de antemão possa dizer que, pela complexidade do assunto, esse vídeo deverá tomar alguns minutos além do tempo que eu gostaria. Mas, sem delongas, eu vou aqui utilizar uma projeção que vou apresentar para basear a minha fala e ficar mais fácil de as pessoas que estão assistindo acompanhar a minha, o meu raciocínio, né, nessa palestra. Esses 9 passos, eu vou começar com as coisas com os aspectos mais clássicos ou mais antigos, né, desde o sentido etimológico, né, dos dois termos, passando pela relação que esses termos chegam até nós e como eles se constituíram ao longo do tempo, né, e depois eu vou me dedicar mais ao tema da espiritualidade, ao sentido que ela adquiriu ao longo dos séculos ou dos milênios, no nosso caso, né, até chegar às condições em que eu vou introduzir alguns princípios, os quais eu tomarei como base para a formulação de uma visão própria minha, embora não seja nada totalmente original, como vai ficar claro, né, da relação desses dois conceitos, né, da minha visão de espiritualidade e do que deriva dessa visão para a educação, e quais, finalmente, o último passo, as implicações disso para a vida concreta do ser humano, tanto como individualidade, quanto com coletividade. Então, primeiramente, vou apresentar essa primeira tela aqui, né? Ainda não é essa aqui que eu gostaria. Só um instante. Essa aqui agora. Então, esse é o tema que eu tenho por perspectiva de tratar hoje, né? E daí vem esse primeiro ponto, que é o aspecto etimológico dos termos, os quais já ajudam a nossa compreensão introdutória a essa temática. Eu vou voltar várias vezes a essa estrutura aqui, mas agora para vocês terem a ideia de que esse é o primeiro ponto aqui da minha linha de raciocínio. Né? Então, a primeira coisa é que o termo educação vem do latim, né, de dois termos em latim, educere e educare. Né? O educere, sentido de educere em latim, é o de trazer para fora, né? Ou de desenvolver, ou seja, tirar o envolvimento. Né? Em outras palavras, revelar, trazer aquilo que não está explicitado, né? De sua condição oculta para uma condição explícita. Né? Então, esse é o sentido também estrito de desenvolver, né? Tirar o envolvimento. Né? Então, esse termo já alude para o sentido de que
há algo no ser humano que precisa ser revelado, que precisa ser trazido para o mundo comum, né, que já está constituído nele, ainda que de um modo não totalmente planificado, né? Mas, ou seja, o ser humano não é uma tábula rasa, há algo nele que deve vir a lume, entre outros seres humanos. Por outro lado, o termo educar em latim tem o sentido de nutrir, de alimentar, né? Ou seja, a ideia de que é preciso também que haja um movimento de fora para dentro, né? Para auxiliar esse ser que chega ao mundo a se desenvolver. De sorte que ambos os termos, educere e educare, dão o sentido original da palavra educação, com a alusão de que é preciso existir um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, né? O ser humano precisa se desenvolver, trazer aquilo que está interno para o mundo externo, mas, ao mesmo tempo, é preciso que o mundo cuide, trate, nutra, alimente, né, esse ser que chega ao mundo. Portanto, desde o início, a educação tem, na sua origem latina, esse sentido de ambas, esse duplo sentido, né, em ambas as direções, de trazer de dentro para fora e também auxiliar, nutrir de fora para dentro. Por outro lado, o termo espiritualidade também deriva, né, do latim espíritus, que nada mais nada menos é respiração, ar, né? Também implicava a ideia de vigor, de coragem, no latim, como uma alusão, né, a que havia algo no ser humano da ordem do invisível, né, daquilo que não é visível como o corpo humano é, né, que faz com que o ser humano demonstre seu vigor, demonstre uma força interna, né, que se manifesta também externamente, né? Então, os antigos lançaram mão da ideia do ar para aludir a esse entendimento, né? Daí a palavra espíritos, que é ar, né? A ideia de que, assim como o vento, né, como o ar pode ser uma coisa que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente vislumbra os resultados de sua ação. Um vento muito forte balança árvores, derruba casas, né? Então, assim como o vento é da ordem do invisível, porém seus resultados são da ordem da visibilidade, dessa mesma forma, os antigos apontaram para essa ideia de que havia alguma coisa no humano da ordem do invisível, mas que tinha repercussões visíveis, não é? Esse é o mesmo é o mesmo sentido que os hebreus utilizavam com a palavra ruar, né? A ideia de sopro, de ar, de respiração, né? Daí a ideia daquele poema que está no livro do Gênesis, né? Da criação humana, quando a divindade soprou no ser humano o hálito da vida, né? Então, por essa figura de linguagem, aqueles seres humanos, né, na sua expressão de fé, entenderam que havia algo da ordem do invisível que foi soprado pela divindade no âmbito do visível, ou seja, do corpo humano, tornando assim, portanto, esse corpo vivo, né, esse ser vivo, né? E aquela experiência, aquela tradição de espiritualidade entendeu que esse hálito, esse sopro, né, esse ar,
vinha da divindade, né? Enquanto o corpo vinha da materialidade da terra. Né? Então, é o mesmo também termo que que os gregos utilizavam para também expressar esse entendimento, que é o termo pneuma. Né? Então, até hoje, utilizamos esse termo para falar, por exemplo, do ar que está contido em determinado espaço. Né? Um pneu de um carro, por exemplo, é um ar que está contido ali naquele espaço delimitado. Né? Também aponta para a ideia de respiração. Né? Então, é por isso também que na tradição greco-cristã, né, o estudo da parte referente a manifestação do Espírito Santo é chamada de pneumatologia, né? A ideia de como o Espírito, né? Ou seja, como o hálito divino se expressa no mundo. Né? Então, essas três expressões latinas, latina, grega e hebraica, né, apontam para a mesma coisa. Né? Então, é uma tentativa dos antigos, dos povos antigos, de compreender que existia algo da ordem do invisível, né? Difícil de nomear, mas que esse aspecto, apesar de invisível, era fundamental para explicar o humano. Né? Ou seja, os antigos reconheciam que o ser humano não poderia ser explicado apenas pela sua dimensão corpórea visível, mas que existia algum elemento tão fundamental para explicar o humano, né? E na impossibilidade de apontar algum outro elemento, os antigos apontaram a ideia de que havia uma espécie de ar, de hálito especial que mantinha esse ser humano vivo. Né? Então, a ideia de espiritualidade vem daí, né? Esse é no seu sentido etimológico. Né? Porém, como é que, indo para o segundo ponto, né? Como é que esse sentido etimológico, ou esses sentidos etimológicos, né, de ambos os termos, se desenvolveram até chegar a essa nossa situação hoje, né? Aqui representada nesta lâmina, né? Como, por exemplo, especialmente no nosso mundo ocidental, né, a ideia de espiritualidade foi restringida ou delimitada, né, ao âmbito da religião. Toda a parte da vida social e política e cultural foi separada dela, né, por meio de um movimento amplo, né, político, social, cultural, religioso, etc., que selou o fim daquilo que a gente chama hoje de cristandade, né, e em cujo processo ápice foi a ideia de que nós temos que ficou para a tradição ocidental, a ideia do iluminismo. Né? Então, essa é mais ou menos o quadro hoje, não é? Então, ou seja, digamos assim, a relação entre esses dois termos, educação e religião no quadro de hoje, no mundo ocidental, né, volto a dizer aqui, porque isso faz sentido para a maior parte das sociedades do Ocidente. Né? O Oriente, por outras razões que ainda vamos discutir, embora não vá ser o centro desse debate aqui, tem uma outra configuração. Né? Então, nas nossas sociedades, né, a ideia persiste em relação em alguns grupos e tradições, especialmente da tradição cristã, né, a ideia de que não pode existir educação sem valores, né, sem que aqueles educandos desenvolvam valores humanos, e estes, segundo esse pensamento, não poderiam ser desenvolvidos sem que fossem baseados
numa tradição viva, forte, né, e para eles revelada, que seria a tradição cristã. Né? Então, ainda hoje, né, existe a resistência ou mesmo luta de determinadas instituições educacionais cristãs para tentar manter alguma forma de influência contundente sobre a educação do ponto de vista de uma manutenção de um credo cristão, porque acreditam, em tese, acreditariam essas pessoas que tal tradição seria a forma de promover esse desenvolvimento de valores nos outros seres humanos, né? em desenvolvimento. Né? Ou seja, a educação não seria só uma questão de desenvolvimento cognitivo, né? Ou de habilidades intelectuais, mas também o desenvolvimento de valores que só poderiam ser fundamentados em um determinado tipo de credo. Por outro lado, né, há também a configuração, né, da maior parte dos estados no Ocidente, né, derivados também de movimentos sociais e políticos que levaram a essa realidade, de uma separação entre Estado e sociedade, entre Estado e sociedade de um lado e credo, religião de outro. Né? A ideia do Estado laico que teria que se ver refletido também na tradição educacional. Né? Então, no caso da educação, e isso nós temos aí, no caso do Brasil, pelo menos a gente tem aí cerca de 120, 130 anos, né, de que esse conflito foi instaurado, né, porque de início a própria Igreja Católica, até então bastante influente na formação brasileira, não queria abrir mão do seu papel educacional, né? Então, o movimento laico, né, de formação de um Estado laico e progressista, né, se estabeleceu em duas vertentes, pelo menos. A gente poderia ver tanto a educação humanista tradicional, né, quanto a educação progressiva ou não diretiva, que no caso do brasileiro se manifestou na Escola Nova, são ambas formas laicas de expressão da educação em oposição a essa ideia de educação religiosa. Não é? Agora, isso que parece para nós um conflito, uma separação, digamos assim, uma divisão, né, entre o que é credo, o que é tradição religiosa e o que é formação de um lado, né, isso nem sempre foi assim na história da educação. Né? Isso é importante a gente reconhecer isso. Né? Então, nem houve, durante muitos séculos, né, uma convivência, né, da tradição educacional, né, sem que isso existisse esse divórcio. Né? A gente pode dar vários exemplos nisso. Né? Eu vou começar pela própria tradição grega. Né? Então, na antiguidade grega, você não poderia fazer essa separação. Por exemplo, uma educação política era, ao mesmo tempo, uma educação espiritual. Né? Em Sócrates, por exemplo, não tem como se separarem essas duas dimensões. Né? Uma educação política era, essencialmente, na visão socrática, também uma educação que iria desenvolver o espírito humano, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Né? E assim poderíamos ver também Platão, isso está bastante claro, por exemplo, no livro clássico de Platão da República, não é? O que é a educação? A educação sem dúvida, um processo em que Platão visualiza para desenvolver uma república ideal, né, que iria
promover tanto esse desenvolvimento dessa dimensão espiritual invisível do ser humano, quanto também estabelecer as bases para uma sociedade em que essa convivência pudesse ser estabelecida em seu mais alto nível, não é? No nosso caso, o iluminismo ele foi a culminância de um processo que começa, a gente poderia dizer assim, talvez no Ocidente, né? Desde o Renascimento e vai passando pelos processo longo de dissolução da cristandade até chegar nas revoluções burguesas, né? A francesa sendo o ícone principal desse processo, né? E que estabeleceu essa separação bem radical, não é? A questão que se sempre digamos assim, de grande parâmetro de discussão é que nesse processo a tradição, não a tradição, esse processo de ruptura com essa tradição, né? Ou seja, esse processo de dissolução da cristandade e de estabelecimento do iluminismo, né? Pode, ao querer fazer essa separação entre o que é religião e o que é Estado, né? O que é cultura, né? Serem dimensões separadas, né? Libertar o pensamento do jugo religioso. Ao fazer isso, que foi, digamos, sem dúvida, um aspecto de grande ganho, né, para a nossa tradição, para a nossa formação ocidental, ao mesmo tempo, pode-se levantar o questionamento se esse processo não, como diz o ditado popular, né, não jogou a água suja do banho junto com a criança junto, né? Ou seja, para libertar o pensamento do jugo religioso, se ele também não destruiu ou não deslegitimou determinados aspectos da formação espiritual que anteriormente sempre tinham sido considerados na tradição educacional. Isso é uma questão legítima que a gente pode levantar, não é? Então, desse modo, a educação terminou sendo restringida ao seu aspecto racional e cognitivo, por exemplo, não é? Liberando-a ou livrando-a de uma discussão sobre, por exemplo, o sentido do viver, não é? O que fundamenta a vida humana, não é? Então, na ânsia para libertar do jugo religioso, essas discussões possivelmente foram também abandonadas, possivelmente como questões abstratas, metafísicas, para as quais não se teria uma resposta racional, né? Então, elas foram abandonadas a uma dimensão talvez até da irracionalidade, né? Ou seja, um abandono da possibilidade de responder essa questão de uma forma racional, né? Então, a gente chega nessa situação de que temos hoje um divórcio, né, entre ambos os conceitos de educação e espiritualidade, pelo menos na nossa realidade, não é? Isso não é assim em todas as sociedades, né, mas no nosso caso, sim, né? Então, com isso, né, a gente entra nesse terceiro aspecto, a partir de agora, que eu queria aprimorar um pouco a trajetória, né, desse conceito de espiritualidade, tentando recuperar alguma coisa do que talvez ficou esquecido, né, especialmente por essa ruptura que foi implementada pelo iluminismo, a qual eu já fiz referência, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, no caso de como os sentidos de espiritualidade se estabeleceram ao longo da história, né, é
reconhecer que todas as grandes tradições, via de regra, elas se fundamentam na experiência pessoal de seus fundadores. Eu não vou dizer todas, porque não conheço todas, mas estou me apontando aqui algumas. Né? Então, por exemplo, o caso do budismo. O budismo surge porque uma vez surgiu um ser chamado Siddhartha Gautama, um príncipe, uma estrutura medieval, uma estrutura de reino antiga, né? Ele era um príncipe e ele, por sua própria busca, né, empreendeu uma busca pessoal para dar sentido a uma angústia existencial que ele experimentava, né? Então, eu dou aí os exemplos do Buda, né, o Buda histórico, né, ou seja, o Siddhartha Gautama, o caso do taoísmo, né, na figura de Lao Tse, né, o caso do cristianismo na figura de Jesus, o caso do islamismo na figura de Maomé. Né? Então, todas essas tradições, que são tradições, né, todas elas aí com mais de 1000 anos, algumas com mais de 2000 anos, né, todas elas tiveram como seu ato originário uma experiência em primeira pessoa de grandes figuras que se tornaram quase míticas, né? Se tornaram míticas, né? Para a história humana, né? Que eles desenvolveram um saber próprio de sua experiência, né? E o que eles experimentaram foi tão inexprimível, e ao mesmo tempo tão planificador para as suas vidas, né? Que eles tiveram que fazer um esforço para construir uma forma de tentar transmitir a outros aquilo que eles experimentaram, mas cuja natureza da experiência seria inexprimível por si mesmo, né? Então é o paradoxo, né? De tentar exprimir o que é inexprimível, né? Então esses avatares, né? Esses representantes dessas grandes tradições, não é? Tiveram isso, a gente pode pensar no caso de Jesus, né? A experiência no deserto e vários outros também momentos, a experiência de quando ele sobe o monte com Pedro, Tiago e João, né? E não vou entrar em detalhes aqui, esses casos são bastante conhecidos, mas o ponto é que essas figuras tiveram uma experiência concreta, né? E extremamente significativa para eles. Não só eles, mas depois alguns de seus discípulos, não todos, mas alguns também conseguiram experimentar de algum modo aquilo que esses fundadores apontaram. Né? Pois bem, uma coisa é esse saber, digamos assim, essa experiência do âmbito mais profundo da individualidade, difícil de ser transmitida, que essas pessoas alcançaram. Né? Outra coisa são as tradições que se estabeleceram no sentido de preservar e tentar transmitir o saber, a visão de longo alcance que esses personagens alcançaram. Né? Daí, portanto, todas essas tradições elas formam sistemas explicativos. Né? Então, todas elas começam a criar um código primeiramente, uma explicação, né? Um mito, né? No sentido rigoroso do termo mito, uma narração, né? Ordenadora do sentido da vida humana, do cosmos, da sociedade, né? Por que estamos aqui, viemos de onde, para onde vamos, né? Qual o sentido da vida humana, qual o sentido de eu estar aqui nesse momento, né?
como me conecto com todas essas coisas, não é? Então, todas essas tradições buscam dar explicação sobre isso, não é? Eu aqui citei essa, mas obviamente não se limita, os exemplos são vários, né? E em todas as culturas criaram a sua maneira também, tentativas de explicação dessa de uma estrutura mitológica, né, da existência humana da sociedade e do mundo, não é? Então, um exemplo, né, eu citei aqui, deixa eu voltar a apresentar aqui. Citei aqui, por exemplo, um exemplo que muito, digamos assim, conhecido, né, e consistente, que se foi desenvolvido por essas tradições, tanto cristã quanto hindu, quanto budista, não é? É a ideia, por exemplo, assim, de uma estrutura conectada da realidade, não é? Um grande autor, no passado, Lovejoy, ele explicou essa ideia como grande cadeia do ser, não é? No caso cristão aqui, por exemplo, eu citei, né, a ideia de, de que há uma ordenação, né, dos minerais para as plantas, para os animais, né, chegando no ser humano, né, depois subindo para os demônios, para os anjos, até chegar a Deus. Ou seja, uma estrutura hierárquica e, ao mesmo tempo, digamos assim, organizada do entendimento do que era a realidade para aqueles seres, né, daquela época, né? Então, do mesmo modo, né, digamos assim, tradições, por exemplo, do Vedanta, né, hinduísta, né, concebe, por exemplo, a sucessão, né, de matéria, indo para a vida, para a mente, né, para a alma, até chegar à dimensão do espírito e depois até a não dualidade de onde tudo proviria, né? A isso se relacionaria formas específicas de estudar essas diversas dimensões do ser, né, como a física, né, a biologia, a psicologia, a teologia e a espiritualidade em geral, não é? Então, digamos assim, essa é uma concepção da realidade que foi forjada, concepções, na verdade, né? Uma forma de estruturar concepções da realidade foi forjada por essas grandes tradições, não é? Para explicar, digamos assim, a condição e o lugar do ser humano no âmbito da natureza, do cosmos, em relação à realidade última, à vida aqui na sociedade, etc. Não é? Então, a espiritualidade, portanto, estaria estruturada já por essa narrativa, né, por essa compreensão ampla da realidade. Sempre lembrando de que isso já é uma derivação da experiência primeira daqueles fundadores, não é? Então, aqueles fundadores, eles primeiramente passam pela experiência pessoal e dessa experiência que vem essa tentativa de gerar uma compreensão para aqueles que não alcançaram ainda essa experiência, não é? Então, talvez a forma como essas pessoas pudessem vir a alcançar essas experiências poderiam vir a confirmar ou não, ou modificar essa forma de estruturar a visão, né, do mundo, do ser humano, etc. Né? Não podemos deixar de esquecer aqui que portanto, essa explicação é diferente do saber em primeira pessoa. Uma coisa é o saber em primeira pessoa, aquela experiência que aqueles seres tiveram. Outra coisa é essa tradição aqui fazendo essa tentativa de estruturar uma compreensão do ser humano e do mundo. Elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa, não é?
essa compreensão, essa estrutura compreensiva que se forma nas tradições, elas já estão relacionadas ao contexto cultural em que elas surgem, às sociedades, né, as estruturas de poder nas quais essas tradições surgem, e assim por diante. Né? Então, elas não estão ligadas, determinadas exclusivamente pelas experiências desses seres, né? Mas antes também sofreram a influência desses aspectos culturais, sociais e assim por diante.